Fala, meus alunos, estamos aqui agora, como prometido para vocês, aula de questões sobre átomo. Então, vamos seguir agora do que a gente viu na nossa teoria, vamos agora fazer exercícios para reforçar esse assunto. Então, vamos lá, seguindo aqui na primeira questão, nós temos o seguinte: em relação ao átomo e seu estado fundamental, algumas regras são estabelecidas quanto ao preenchimento dos elétrons dos orbitais. Quatro números quânticos são obedecidos da seguinte forma: no número quântico principal, n é igual a 1, 2, 3, que seriam os níveis de energia, né, que a gente viu na aula. Você que não assistiu a aula, volta lá se quiser conferir, e aí assiste a aula primeiro, a teoria, e depois vem para cá para testar os seus conhecimentos. Se você já viu esse assunto, aproveita para fazer aqui, e aí, se vier alguma dificuldade, você pode também ter a opção de voltar lá para a teoria. Continuando aqui, número quântico secundário, L, é o 0, 1, 2, e o 3, que seriam os orbitais dos átomos. No caso, se ele está no seu subnível S, P, D ou F. O 0 seria o S, o 1 o P, o 2 o D e o 3 seria o F. Número quanto magnético, a gente vai ver lá, é, os orbitais, eles vão estar em uma camada, onde a gente vai encontrar ali o Ml sendo positivo ou negativo, que é o número quântico magnético. E no número quântico spin, nós vamos saber se ele está positivo para cima ou negativo quando a gente tem a setinha para baixo. Eu vou mostrar isso para vocês na prática aqui. Considerando que a distribuição eletrônica segue a sequência em que os níveis energéticos vão sendo preenchidos, e o fato de que quando um elétron entra em um orbital vazio, o ms é igual a mais meio, é correto dizer que os números quânticos do 42º elétron do elemento químico cádmio são, e aí ele dá as alternativas e eu vou explicar para vocês aqui cada um. Primeiro, o que é que nós temos aqui de importante? Nós temos a sua massa aqui em cima do cádmio, que é 112, e nós temos seu número atômico, que é 48. E aí a dica que eu trago para vocês: quando nós temos isso aqui, nós precisamos fazer aquele diagrama de Linus-Pauling para que a gente encontre o seu nível de energia, a parte mais energética, certo? O seu orbital mais energético. E aí, nós vamos distribuir agora esses 48, que é o número de próton, ou seja, ele tem 48 elétrons também, certo? Em sua camada. E aí, como é que a gente faz? Pega essa dica aqui, ó. Então, quando a gente vai escrever o diagrama de Linus-Pauling, para ficar completo aqui, eu vou mostrar isso para vocês, é 1, certo? Nível de energia 1. Nível 2, então escreve 2 duas vezes. Nível 3, escrevemos 3 vezes. Nível 4, escrevemos 4 vezes, certo? Até aqui. Quando chega aqui a partir do 5, a gente conhece até o 7 hoje, então a gente vai repetir agora voltando. Então, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, e aí termina. Então, nós repetimos aqui o nível de energia 5, agora o nível de energia 6, 3 vezes, e o nível de energia 7, 2 vezes. E aí a gente sabe o quê? Primeira coluna, S para todo mundo, nível de orbital S, nível de orbital P, subnível P, subnível D e o subnível F. Beleza? Então aqui a gente consegue montar toda a estrutura. E o que a gente tem? A gente tem 48 de número atômico, quer dizer que nós temos também 48 elétrons. Então, mas a questão é correto dizer que os números quânticos do 42º elétron. Então a gente vai preencher aqui até 42. Revisando rapidinho, subnível S, nós conseguimos preencher quantos? Até 2. Então, a gente preenche de que forma aqui, em que ordem? Assim, né? Pra cá, depois 2P, 3S, certo? Depois 3P, 4S. Essa é a ordem que a gente vai preencher. Então, olha, 2S, pode preencher até 2, porque a gente quer chegar em 42, certo? Aqui 4. O P vai até 6, certo? O S novamente vai até 2. Então, nessa ordem, P, S, P agora de novo, dá para completar. S dá para ir completar também ainda. Então, nós temos aqui, ó, 6 mais 4, 10. Com mais 10, 20. Então, ainda faltam 22. Mas aqui, ó, agora a gente vem, ó, 3D, 4P, 5S. Certo? Então, preenche primeiro
10 daqui, vamos para 30. P daqui, mais 6, 36. E agora, aqui, mais 2, certo? E aí, o próximo nível, 4D, 5P, 6S. Mas aqui no D a gente já vai completar, né? Então nós temos aqui 10, com 10, 20, 30, 36, 38. Faltam daqui 4 elétrons para completar os 42º. Então nós sabemos o quê? Então nós sabemos o quê? Que o elétron mais energético está aqui nesse nível e nesse subnível aqui, certo? Pronto. Então o que é que ele quer saber, olha? Ou ele quer saber qual é o número quântico principal, que é o N. Número quântico principal, deixa eu só apagar essa linha aqui para não atrapalhar agora. Número quântico principal tá aqui, ó. É o nível de energia, beleza? Então aqui, ó, 4. Beleza? Todas as questões, todas as alternativas ainda disponíveis. Já quando eu chego aqui no D, eu quero saber o subnível, nós temos que lembrar isso aqui, ó. S, P, D e F. O S seria 0, aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Então, olha, o número quântico secundário, que é esse aqui, ó, nós vamos ter, ó, que ele finalizou no D. O D é 2, certo? Então, ainda todas as alternativas disponíveis. Mas agora, nós vamos entrar na parte dos orbitais. Deixa eu só apagar aqui para ter espaço, certo? E aí, deixa eu anotar aqui só o subnível e o nível que a gente chegou, que é o final. Então, quando nós temos o quê? Orbital D, nós temos, olha, quando nós temos orbital S, nós temos uma caixinha, certo? Uma caixinha que seria 0. Quando nós temos o orbital P, nós temos 3 caixinhas, e aí nós vamos ter agora, ó, menos 1, 0 e mais 1, certo? Aqui seria o orbital número quântico magnético, onde a gente vai preencher com os elétrons aqui dentro, os elétrons finais aqui, certo? No D, nós vamos ter, ó, 5 casas agora, que são 5 orbitais que podem existir no D, certo? Então aqui vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E no F, a gente teria agora 7 orbitais desse. Tranquilo? Como a gente parou aqui no D, geralmente as questões no máximo vai trazer até aqui, mas sabendo que pode existir mais, certo? Mas aqui, ó, letra D, nós vamos ter aqui 5 orbitais. E o que é que acontece nisso? Deixa eu apagar os outros para não confundir vocês. Quando nós temos aqui os 5 orbitais, agora nós vamos ter os 4 elétrons distribuídos aqui dentro. De que forma a gente vai distribuir isso aqui, ó? A gente distribui com setas. Então tem uma setinha, a gente inicia com setas para cima e vamos seguindo, 1, 2, 3 e 4, certo? Como ela terminou para cima, nós temos que, veja só, primeiro nós vamos ter aqui o número quântico magnético, que é onde ele termina. Então ele termina aqui onde, ó, no mais um. Ele vai terminar no mais um. E, opa, terminar no mais um aqui. E ele é mais meio ou menos meio, o seu spin? O spin é justamente isso. É, olha, a setinha para cima ela quer dizer que é mais meio, setinha para baixo, menos meio. Geralmente ele vai dizer isso na questão, mas ele disse aqui, viu, pra gente. Lembrando, quando um elétron entra em um orbital vazio, o ms dele é mais meio, certo? Então ele entra com um positivo aqui para cima. Então, você viu que com 4 elétrons, que é o que tem na camada final, nós vamos ter aqui na camada mais externa, nós vamos ter aqui a distribuição dessa forma. E aí nós vamos ter aqui, ó, número quanto magnético, mais um, tá aqui mais um, e nós vamos ter, ele terminou para cima, aqui com mais meio, sendo a resposta a letra A. Outra coisa, rapidinho aqui, só para a gente entender. Vamos lá, se a gente tivesse concluído e a gente fosse preencher, né? A gente chegou no 42º, com mais 6 aqui, aqui teria 10, certo? Ele estaria completo, certo? E ele estaria lá no seu número de próton 48 completo. E todos os elétrons. Como a gente estava estudando o 42º, por isso que a gente passou a parar no 42.
certo? Então, se o orbital D tivesse 10 elétrons, como é que a gente ia fazer essa distribuição aqui, ó? Então, a gente ia continuar aqui, ó. 1 para cima, 2 para cima, 3 para cima, sempre para cima, 5. E aí a gente retorna do início, colocando um por um para baixo. Sempre dessa forma, quando a gente vai adicionar os spin. E aí ele estaria com seus 10 elétrons aqui dentro, certo? Aí o que a gente não pode fazer é isso aqui, ó. Antes de chegar lá no final, a gente já retornar aqui, ó, sem preencher esse orbital aqui final, certo? A gente não pode pular para cá e já iniciar outro. Então a gente tem que ser primeiro preenche só para um sentido, depois retorna do início e vai preenchendo até concluir a quantidade de elétrons que vai ter o átomo que você está estudando na questão. Beleza? Deu para entender? Lá na explicação a gente tem toda a teoria sobre isso. Qualquer coisa, volta no vídeo lá. Vamos para a próxima questão. Aqui está o gabarito, letra A, e vamos para a próxima questão. Essa questão aqui ela vai dizer o seguinte: considere o átomo de magnésio, o Z, igual a 12, que é o número de prótons. Se é o número de prótons, também é o número de nêutrons, que também é o número de elétrons desse átomo, que apresenta as seguintes distribuições eletrônicas. Veja o que aconteceu aqui, ó. Ele deu um S2, 2S2, 2P6, 3S2. E depois ele teve 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, 3P. Então, o que foi que aconteceu aqui? Um elétron desse orbital, ele pulou para um subnível à frente, certo? Então, aí atente para o que se afirma a seguir sobre essas distribuições. Então, aonde diz, ocorre liberação de energia na passagem da primeira distribuição para a segunda? Não, né? Isso aqui, o que Bohr falou? Bohr falou o seguinte, olha, um elétron que ele está nessa camada aqui, certo? O elétron está nessa camada aqui, ele pode receber uma energia para que ele possa ir para o seu estado excitado para um nível superior, certo? Então, é isso aqui que aconteceu. Então, ele recebeu energia e foi para um nível acima, certo? Então, item correto aqui. Na 2, eles ocorre perda de um elétron na passagem da segunda distribuição para a primeira. Ocorre perda de elétron? Não, né? A gente não perde o elétron. Isso aqui é questão de energia que variou, certo? Então, também incorreto. Na passagem da primeira distribuição para a segunda, ocorre absorção de energia? Verdadeiro, foi isso que eu expliquei agora. Ele absorveu energia para assim ir para o seu estado excitado, pulando o nível, certo? A primeira distribuição eletrônica representa a configuração do estado excitado. Então aqui está o erro, né? Visto que o estado excitado é esse aqui onde houve esse avanço do elétron para outro nível de energia, certo? Então aqui nós temos que letra B como a resposta, certo? Terceira questão aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. O óleo diesel, um derivado do petróleo, é o principal combustível do mercado brasileiro. Esse combustível é formado principalmente por átomo de carbono e hidrogênio com baixas concentrações de compostos com átomos do elemento X, átomos do elemento Y e átomos do elemento Z. Considere as seguintes configurações eletrônicas no estado fundamental para os átomos dos elementos X, Y e Z. Presta atenção comigo aqui, ó. Então, quando ele diz aqui K, L e M, isso aqui são os níveis de energia, né? Então, olha, no primeiro nível de energia, é só a gente fazer o diagrama novamente. O primeiro nível de energia, nós temos um S. No nível 2, nós temos 2S, 2P. No nível 3, nós temos 3S, 3P e 3D. Nós temos essas possibilidades, certo? Como aqui ele só abrange os três níveis, K, L, M, E, L e M, eu vou só até aqui. Então ele diz, olha, no K, ele tem 2 elétrons, então está preenchido aqui, ó. No L, nós temos aqui 8. 8 por quê? 2 no S e 6 no P, que é o máximo que ele pode, certo? E M, ele vai ter aqui S, nesse nível 3, ele tem 6 elétrons, então eu distribuo aqui que só cabe 2 e aqui 4. Logo, seria esse aqui a distribuição para esse primeiro elemento. Eu aproveitei só para fazer uma revisão, certo? Mas essa questão aqui é bem tranquila quando a gente for chegar aqui nas alternativas. Então ele vai perguntar, olha, os elementos X, Y e Z presentes no óleo diesel são, respectivamente, e ele deu aqui, dados, carbono Z igual a 6,
que é o número de prótons, que também quer dizer o número de elétrons, e o que isso quer dizer aqui também, que a gente já viu aqui na distribuição, é que esses aqui são os níveis, a quantidade de elétron que tem. Então, o que é que a gente precisaria fazer aqui? Apenas somar esses valores e encontrar quem tem o número de prótons iguais. Então, olha, 10, 16, certo? Nós teríamos aqui 16 elétrons. Aqui nós teríamos 7 elétrons. E aqui nós teríamos 8 elétrons. Quando a gente tem um número atômico, ele não é igual ao número de prótons, que é também igual ao número de elétrons. Logo, se eu tenho um número de elétrons, eu tenho um número de prótons, que é aqui o Z. Então, quem é esse elemento X? S, enxofre. Quem é o elemento Y? 7, nitrogênio. Quem é o elemento Z? 8, oxigênio. Então, por ordem aqui, como ele pediu respectivamente, enxofre, nitrogênio e oxigênio aqui. Letra D de Deus. Certo? Então, bem facinho. Eu só aproveitei aqui para a gente fazer uma revisãozinha que KLM quer dizer que níveis de energia, e quando ele dá essa igualdade aqui, ele está mostrando quantos elétrons que nós temos em cada nível, certo? Então vamos lá para a próxima questão aqui, que é a quarta questão. Um átomo de certo elemento químico, utilizado para recobrimento de metais, possui 28 nêutrons e sua distribuição eletrônica termina em 3d4. O número atômico e o número de massa desse elemento são, respectivamente, iguais a... Veja, nós temos aqui que nós temos nêutron igual a 28. Eu preciso descobrir pelo menos aqui a quantidade de elétrons, que aí eu descobriria o número atômico dele. Como eu vou descobrir isso? Olha, ele me deu a distribuição eletrônica final. Essa distribuição eletrônica final vai ter aqui, olha, é só a gente fazer, olha, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, e aqui a gente faz assim, né? 3S2, 4S2, e aí sim a gente entraria no 3D4. Por quê? A gente vem para cá, ó, certo? E aí a gente faria aqui, vamos só completar aqui, Ctrl P, 5S. E aí a gente faria dessa forma de preenchimento. Certo? Então aqui nós teríamos o 3D4. Então quantos elétrons esse átomo tem? Nós contamos aqui, ó, 10 mais 10, 20, 24. Logo nós temos a quantidade de elétrons igual a 24. Se eu sei que o número de prótons ele é igual ao número de elétrons, nós temos que Z é igual a 24. Nesse caso, nós não podemos aqui dizer que é a mesma quantidade de nêutrons porque a gente não conhece o número atômico. Certo? Se a gente já conhecer esse número atômico, a gente pode dizer o número de nêutrons. Mas, como ele deu o número de nêutrons, nem sempre a gente já viu que existem os isótopos que variam o número de nêutrons. Então, a gente não pode dizer que é igual ao número de prótons quando a gente tem o número de nêutrons, certo? Então, eu encontrei aqui através da quantidade de elétrons, que aí sim eu vou ter a quantidade de prótons, e aí eu tenho aquela fórmula. A massa é igual ao quê? 24, que é prótons mais nêutrons. Quem é nêutrons? 28. Então nós temos o quê? 52. Esse é o número de massa. Número de massa 52 e número atômico nós temos 24, sendo aqui a alternativa A como correta. Então, nós ficamos por aqui. Eu trago para vocês esses exercícios para que ajude a fixar o conteúdo. Porque às vezes no conteúdo a gente não consegue entender bem como a questão poderia cobrar, mas está aqui como eles geralmente cobram. E aí você pode aproveitar o seu conhecimento primeiro, estuda lá na teoria, vem para cá e testa o seu conhecimento, certo? Vou deixando aqui essas questões, uma aula mais rápida mesmo, que é para não ficar cansativo. Vou deixar para vocês ainda mais 5 questões ou 6 para você responder aqui nos comentários. Vou deixar o PDF, você vai baixar e aí eu vou dar para vocês também a resposta e o gabarito para que vocês possam, além dessa aula aqui, você conseguir fazer mais um teste do da sua teoria como está nesse assunto sobre átomos, certo? Então,
Vamos ficando por aqui, até os próximos vídeos, vou trazer mais aulas em breve, falando sobre a tabela periódica, e aí fique atento lá no nosso canal, se inscreva, não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar com seus amigos, porque nós precisamos da sua ajuda também para crescer o nosso canal. Forte abraço e até mais.